Aleluia. Irmão, você entende esse Deus tão maravilhoso que na quarta-feira já sabia o que ia acontecer aqui hoje? Nós não somos nada, irmão, absolutamente nada, mas nós temos um Deus que é tudo e digno de tudo. E quis Deus, irmão, levantar cada líder desse que estava aqui. Quis Deus trazer você aqui nesse lugar para participar do reino de alguma maneira, ofertando, entregando a sua vida e servindo. Tanta gente no infantil aqui, ó, gastando a vida com as nossas crianças. Quis Deus que nesses mais de 1000 cultos que já tivemos na história da Igreja Viva, o reino de Deus fosse dado continuidade através das nossas vidas. E quis Deus, irmão. Agora tem uma coisa, quis o diabo também calar a nossa boca muitas vezes. E eu só tenho algo para dizer aqui. O diabo pode tentar calar a boca da Igreja Viva, calar a minha boca. Ele vai ter que morrer tentando ou me matar, porque eu não vou mudar uma vírgula no que eu prego, porque eu creio na verdade, num Salvador, em um único Senhor e Salvador. Então tem dia que a gente vem pregar aqui, parece que a gente está ameaçado, que tem gente contando as nossas palavras para encontrar um erro ou uma brecha, vai para o inferno, porque para o céu é o lugar da Igreja Viva. Isso. E eu fico pensando, como é que eu vou pregar, meu Deus, para não falar alguma coisa que vá. Eu vou pregar como o Senhor me ensinou, como o Senhor me capacitou, e eu vou continuar falando e gritando o que eu creio e o meu amor por Ti, pela Tua palavra. É dessa maneira, irmão, não tem outra. Então é em oração e adoração que um menino, moleque de 40 anos, Josué, Davi, Moisés, como muitos já me batizaram aqui, que fui levantado para pregar para um povo, vou continuar pregando até o Senhor me tirar desse lugar. E para a glória, irmão, se fosse para ir para a glória agora eu ia correndo. Alguém ia comigo? Eu não sei você, mas estou sentindo a presença gloriosa do Espírito Santo aqui nesse lugar. Eu não sou covarde. Vai ter que me matar, porque eu vou continuar pregando como eu creio. É um recado para o inferno. Atos 16, eu vou repetir o texto. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando os hinos de louvor a Deus. Tem alguém que tem hinos de louvor a Deus aqui? Hinos de louvor a Deus aqui? Amém. Enquanto os demais presos ouviam, de repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Eu prego a uma igreja livre. Eu prego a uma igreja que já foi comprada, que já foi redimida, que não tem nenhuma corrente, nem porta, nem cadeado, nem prisão prendendo. Eu prego a uma igreja viva e livre, amém? Isso, Pai, nós te damos graça, Senhor, por Tua santa palavra, ministra as nossas vidas. Senhor, nós cremos no projeto chamado Igreja Viva. O inferno tenta, mas cai por terra. E o Senhor, eu creio, Pai, fará grandes coisas aqui nesse lugar, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, humildemente e simplesmente para obedecer e seguir naquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Dizemos isso porque cremos no nome de Jesus. Amém, glória a Deus, amém? Pode sentar, irmão. Quem pode dar mais um glória aí? Aleluia, amém. Isso é uma igreja de crente, irmão. Uma igreja pentecostal, uma igreja que faz barulho, uma igreja que canta no campo, canta nos pastos verdes, mas canta na prisão e adora na prisão e continua exaltando o nome do Senhor, independente
das circunstâncias ou situações. Nós estamos em uma série chamada Tempos, e eu tenho um tema hoje, tempo de adoração. Diga para o teu irmão, tempo de adoração. Ele falou um glória aí, alguma coisa assim? Se ele não falou, repete, tempo de adoração. Amém. É tempo de adorar, irmão. Qual que é o tempo de adorar? O tempo todo, amém? Mas agora é tempo de adorar. A Igreja Viva está numa fase, em um tempo, em um lugar. Nós estamos acessando um lugar de adoração. E precisamos aprender que a nossa adoração precisa ser declarada, entoada, independente das circunstâncias, independente do que esteja acontecendo. Porque nós vamos ter luta o tempo todo, sim ou não? A gente acaba com uma, já aparece outra. E aí, irmão, nossa adoração não pode estar ligada às circunstâncias. Nossa adoração tem que estar ligada na eternidade. Alguém crê que já está na eternidade com Deus? Alguém faz assim, por favor? Então a nossa adoração tem que estar ligada nisso. O que o Paulo e também o Silas estão nos ensinando aqui, irmão, que precisamos adorar o tempo inteiro, em qualquer momento, em qualquer fase da nossa vida. E às vezes o que acontece? Isso não é uma verdade. Às vezes nós ficamos tristes, nos decepcionamos, somos humanos, sim ou não? E aí o que acontece? Na maioria das vezes isso interfere na nossa adoração. O Paulo está dizendo aqui nesse texto: não deixe os seus problemas, não deixe as suas mágoas, não deixe os seus medos, não deixe os desafios interferir na sua adoração. Você acha que ele sofreu porque apanhou, sim ou não? Sim ou não? Irmão, ele foi espancado, sofreu muito, mas ele diz: não é o que acontece nessa terra que vai interferir no que tem dentro de mim. Eu não vou mudar o meu louvor, eu não vou mudar a minha adoração, eu não vou mudar a minha adoração. O Paulo está dizendo isso. Só que esse texto, irmão, e a Bíblia ela é muito rica e maravilhosa. Que o Senhor me use de graça aqui, para que você possa entender aquilo que está ardendo aqui no meu coração hoje. A nossa Bíblia ela é maravilhosa. Nós lemos esse texto, nós conhecemos esse texto, nós achamos lindo esse texto, porque realmente o poder de Deus é maravilhoso, incrível. O povo está lá quebrado, espancado, sofrendo, sangrando, e eles começam a cantar louvor. Quem sabe louvores como esse aqui, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu apanhei, mas eu conheci um Deus que é muito maior do que isso. Eu conheci um Deus que me salvou, eu conheci um Deus que me perdoou, eu conheci um Deus que me amou, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu fiquei imaginando canções como essa, o apóstolo Paulo e o Silas cantando na cadeia. Nós apanhamos, não sei nem se vai ter amanhã, mas porque Ele vive, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia, eu posso crer no amanhã. Só que em tudo, irmão, inclusive na nossa vida, e também na Bíblia Sagrada, existe um contexto. Eu separei em 4 tópicos. O primeiro é contexto, diga contexto. Nós precisamos entender o contexto disso. Eu quero ler o mesmo capítulo 16, mas agora os versículos de 6 a 8. Capítulo 16 deixa aberto, aí nós vamos ler alguns versículos. Atos 16, versículo 6 diz assim: e viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar
a palavra na província da Ásia. Não é estranho, irmão? Se a gente olhar isso fora do contexto, a gente vai ver que o Espírito Santo está impedindo, está negando que o Paulo vá pregar a palavra de Deus. Não deveria ser o contrário? Sim ou não? E isso que acontece muitas vezes na nossa vida. Nós ouvimos uma história sem entender o contexto dela. Fazemos o recorte, somos imaturos. Para entender o que vai acontecer depois, você precisa ver o contexto inteiro. Quem entende isso? Por que tantas vezes na nossa vida as coisas quebram, dão errado? Porque a gente não entende o contexto, não vê o todo do que Deus está fazendo. Então Deus, que é Pai, tem um plano maravilhoso para a vida do filho e da filha, e a gente quebra, sofre, por quê? Não entende o contexto. O Paulo tinha um plano, quem está entendendo? Quantas vezes nós temos planos? Então aqui, olha só, o plano do Paulo era ir viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, versículo 6. Eu estou repetindo, seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. O Paulo falou, eu não vou obedecer ao Espírito Santo, eu vou pregar a palavra. Foi isso que o Paulo falou? Não. O Paulo tinha um plano aqui, ó. E quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então, contornando a Mísia, desceram para Troade. Então, olha só, eles iam para a Ásia, o Espírito Santo não permitiu. Aí eles falaram, vamos para outro lugar aqui, então o Espírito de Jesus, que é o mesmo, Espírito Santo, também disse não. E eles podiam falar o quê? Que é uma coisa que a gente hoje fala muitas vezes. Eu estou querendo fazer e não estão deixando. Eu quero falar e estão me impedindo, estão matando o meu ministério. Aí o Espírito de Jesus fala, não, não, não. Quem gosta de ouvir não aqui? Quem gosta de ouvir sim de Deus aqui? Não seja hipócrita. Faz assim, por favor, quem gosta do sim de Deus. Eu gosto muito. Deus disse sim, eu tive uma filha. Ele disse sim, eu tive outra filha. Alguém disse não, mas Deus disse 2 sim, eu tenho 2 filhas lindas hoje. Eu gosto muito do sim de Deus. Mas, muitas vezes, na nossa caminhada, Deus diz não. Só que nós, como somos mimados, como somos irresponsáveis, a gente fica magoadinho com não. O contexto é esse. Só que o que o Paulo está ensinando a gente antes de ir para a cadeia, adorar e orar? Que ele é obediente. Porque quem adora e ora também obedece. É isso que o Paulo está ensinando. Só que eu coloco um louvor de adoração e falo alguma coisa bonita que eu aprendi e não obedeço e acho que vou mudar muita coisa. Aí eu vejo tudo à minha volta quebrada, eu quero culpar alguém. Por que as coisas não funcionam? Porque você é desobediente, rebelde e está longe de Deus, mas não percebeu. Fala a Deus. Antes de ir lá adorar, antes de ir lá orar, antes das cadeias quebrarem, o Paulo está mostrando um contexto aqui. Eu ia pregar a palavra de Deus, mas o Espírito falou, não é lá, pelo menos agora não. Então eu vou ali em São Vicente, não, também não é lá. Então vamos retornar. O Paulo nos ensina, o não de Deus deve ser respeitado. Tem alguém entendendo? O não tem o mesmo poder do sim quando diz respeito a Deus. Porque quando ele dá o sim, ele já tem garantido lá na frente. Quando ele dá um não, ele tem um plano maior preparado para as nossas vidas. Quem crê nisso? Então vamos abrir em Isaías, para não ficar só nas nossas palavras. Isaías capítulo 55.
Nós vamos ler o 8 e o 9. Isaías 55:8 diz assim: afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé, o Senhor. Quem está dizendo isso? Deus. Diga Deus. Olha o que Deus está dizendo: afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz Deus, diz Yahvé. Versículo 9: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que Deus está dizendo? Paulo, você tem um plano, mas Ele está dizendo: eu tenho outro plano, e o meu plano é maior, o meu plano é mais alto, o meu plano já sabe o que vai acontecer amanhã. Quantos de nós temos tantos planos? Quem sabe hoje Deus te trouxe aqui para dizer: para de planejar e entra no meu plano para a sua vida. Quer o fim do sofrimento? Entra no plano que eu tenho preparado para você. Quer resposta, transformação, quer cura, libertação? Entra no plano que eu tenho preparado para você. Que por mais que talvez você não entenda agora, os meus pensamentos são mais altos, os meus planos são mais altos. Eu já conheço o dia de amanhã na sua vida. Paulo tem planos, Júnior tem planos, Marcelo tem planos, nós temos planos, mas Deus tem planos maiores, mais altos. Agora diga assim, irmão, com uma voz muito amorosa, olha para o teu irmão e diga assim: Deus, papai, tem plano maior e melhor para a sua vida. Você crê? Então dá um glória. Deus tinha um plano. O Paulo tinha um plano, mas Deus tinha outro. Vamos ver do 9 ao 15 aqui o plano de Deus. O do Paulo a gente já viu, ele queria ir e recebeu um não. Agora eu quero ler do 9 ao 15 com você. Durante a noite, Paulo obedeceu e voltou, contornou e ficou lá, esperando Deus falar. E aí durante a noite, versículo 9, Paulo teve uma visão. Nela um homem da Macedônia, em pé, rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente após ter recebido a visão, preparamo-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Olha só que riqueza nesse texto. Todas as vezes que você obedecer, mesmo sem entender, o Senhor vai trazer uma resposta sobre a sua vida. Isso é maravilhoso. Versículo 16, e aconteceu, não, eu parei no 10, né? Desculpa, 11. Navegando de Troade, seguimos em linha reta até Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. De lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia, e colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. No dia de sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido, de púrpura, da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor, Deus, lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Depois de batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou rogando: se julgais que eu sou crente no Senhor,
entrar e permanecer em minha casa, e assim nos convenceu. Então olha o contexto, diga toda a história, diga melhor isso, vai, toda a história, todo texto tem um contexto. Então olha o contexto aqui, o Paulo tinha um plano, eu vou pregar na Ásia. Deus tinha outro plano, você vai para a Macedônia. Deus mostra o plano, Paulo obedece. Recebe o não, obedece, outro não, obedece. Fica parado esperando. Se o pai está falando não, eu vou esperar. Deus vem e revela para ele: eu quero que você vá para a Macedônia. Ele vai. Chega lá, eles ficam vários dias. Aí ele fala um dia: vamos fazer um culto em alguma praça, em algum lugar. E vão encontrar um lugar para a gente pregar, para a galera que estava com ele. Aí ele vai e sai, encontra umas mulheres trabalhando ali, lavando roupa. Aí eles falam: é aqui, vamos morar com essa galera aí, vamos falar de Jesus para ela. E aí Deus já tinha o plano de salvar a Lídia, a casa dela. O Paulo conhecia a Lídia da onde? Não conhecia. E Deus conhecia a Lídia, queria salvar ela. Às vezes um não que Deus dava para você é porque Ele quer usar a sua vida para salvar alguém e uma família inteira. Porque um dia alguém foi usado para você ser salvo. E hoje você é chamado para ser usado para salvar outras pessoas, outras famílias. O Paulo disse isso, beleza, vamos lá. Começou a pregar e Deus abriu o coração daquela mulher. Esse é o contexto, irmão. Parecia que ia dar errado, Deus mudou tudo, deu tudo certo. A mulher se converte, ele vai lá e batiza ela, a família dela. E começa um plano ali naquele lugar. Só que, irmão, na história, na nossa caminhada, nós temos todo um contexto. O contexto é: eu não sei de onde, mas o Senhor te salvou. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei o que Ele fez na minha vida, mas existe um contexto para você estar aqui. Existe um contexto para você estar aqui. O Senhor moveu algumas coisas para você poder estar em uma igreja aqui hoje, adorando o nome dEle, dizendo que é filho ou filha, amém? Cada um de nós temos um contexto. Só que na nossa vida, nós estamos falando de uma série de tempos, estações, fases. Na nossa vida, o que nós temos muitas vezes, contratempo. Quem sabe o que é um contratempo? Alguma coisa que está fora do lugar. Alguma coisa, um obstáculo, um desafio, um problema, uma adversidade. Eu tenho um plano e de repente vem um contratempo. Então o contexto é: o Paulo vai lá, obedece, ouve a voz de Deus, começa a pregar. Ele vai implantar mais uma igreja, daqui a pouco você vai entender isso. Esse é o contexto. Ele falou: entendi, Senhor, a mulher converteu aqui, vamos para a casa dela, vamos batizar ela, vamos batizar a família dela, aqui vai nascer uma célula, dessa célula vai virar uma igreja. Esse é o contexto. Mas no meio disso existe um contratempo. Nós vamos entender aqui agora. É o segundo tópico, o contratempo. Eu quero falar isso com você. Nós vamos ler do 16 ao 24. O mesmo livro de Atos 16, capítulo 16. Vamos ler do 16 ao 24. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava, que estava tomada por um espírito, um demônio, que a usava para prognosticar eventos futuros, adivinhação. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores por meio das adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam um caminho da salvação. Uma endemoniada estava pregando. Versículo 18. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo ao espírito, o repreendeu, exclamando:
ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. O demônio saiu da mulher. Percebendo que sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram afirmando: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós, romanos, não é lícito acatar e tampouco praticar. Versículo 22, então uma multidão unânime os atacou, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda a atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então existe um contexto, Paulo está implantando uma igreja, e existe um contratempo. Quem vive muitos contratempos aí? Tem gente que faz assim, ó. Que você tem liberdade, amém? Quem teve algum contratempo essa semana? Quebrou um carro, machucou alguma coisa, alguém falou alguma coisa do nada contra você, alguém teve algum contratempo essa semana? Faz assim, estou falando essa semana. Mais da metade da igreja está levantando a mão, porque na nossa vida é assim, nós temos muitos contratempos, muitas coisas fora dos nossos planos, ou de como a gente acha que seria. E esse contratempo aqui é real, sim ou não? O Paulo está lá, ele está dizendo assim: eu estou numa missão. Aí vem a endemoniada, olha eles aí de novo, estão pregando. Aí volta no outro dia o Paulo: eu estou lá, vamos orar, mais gente vai converter. A endemoniada: olha lá de novo, esse judeu veio para salvar. Chegou uma hora, irmão, que tanto a endemoniada encheu o saco do Paulo. Encher o saco é feio de falar aqui, né? De tanto encher a paciência, o Azaf Polido me corrigiu aqui, de tanto perturbar a vida do apóstolo, ele se irritou. O apóstolo Paulo se irritou, irmão. O apóstolo Paulo. Eu não sei quem é o Paulo para você, mas depois de Jesus ele é a maior referência na Bíblia para mim. Ele nem andou com Jesus, mas foi chamado a obedecer, entregou a vida dele, entregou tudo que ele era, abriu mão de tudo. Ele é a maior referência para mim. Depois de Jesus, na Bíblia, humano que viveu nessa terra, para mim o apóstolo Paulo é, para mim, lendo a Bíblia, entendendo as cartas, para mim ele é a maior referência, para mim é. Eu me assemelho, eu creio que mais com Pedro, eu, Júnior, temperamento, tal. Mas a maior referência para mim é o Paulo. O Paulo se irritou, Marcelo. Todo dia. Estou aqui pregando, deixa eu quieto aqui, o demônio. Está falando a coisa certa, mas está perturbando. Aí ele fala: acabou, chega, irritei, cara. Porque esse Satanás. Ele fala: em nome de Jesus. E aí o que aconteceu? Saiu, porque o nome de Jesus tem todo o poder. Só que o Paulo teve um contratempo com isso. Qual foi? Aquela mulher era uma escrava. E o que acontecia? Uma escrava tem um dono. Como ela tinha esse dom de adivinhar o futuro, eles colocavam lá, faziam uma fila. Depende da revelação. Se for uma revelação simples, R$100 no Pix. Se for uma revelação que vai acontecer daqui 3 meses, vai mudar a tua vida, 5.000 reais. A Bíblia diz, eu estou dando números fictícios, mas a Bíblia diz que eles tinham muito lucro com essa mulher. Muito lucro. E aí o que acontece? Os caras ficam malucos. Tem um cara, Matthew Henry, eu trouxe 2 citações dele. Uma é aqui agora,
E a outra, no próximo tópico, você vai ver, esse cara é um presbiteriano que viveu no século XVI, olha só, 300 anos atrás. Olha o que ele falava: não foi pelo bem que fizeram, mas pelo mal que os outros sofreram em seus interesses, que Paulo e Silas foram acusados. Quando o evangelho ameaça o lucro injusto, levanta-se a perseguição. 300 anos atrás, o cara estava falando isso, mais de 300 anos. Não foi porque o Paulo tirou o demônio, eles não estavam nem aí para o demônio, muito menos para a escrava. Foi pelos interesses deles, pelos egoísmos deles, pelos benefícios deles. Tira o brinquedo deles para você ver. 300 anos atrás o cara está falando isso. E aí, irmão, o que o Paulo faz? Tem um contratempo aqui. Ele expulsa o demônio, não tem nada a ver com isso. Ele é preso, é espancado. E aí ele fica desanimado, pensando: pô, eu estava lá fazendo a coisa certa e os caras fazem isso comigo, eu vou parar. É isso que ele faz? Não, ele não. Por isso ele é uma referência para nós. Porque ele tem contratempos. Porque pessoas perseguem ele. Porque ele é espancado. Porque ele é açoitado. Porque ele tem problemas sérios e reais. Por quê? Porque ele traiu a mulher dele? Não. Porque ele roubou a igreja? Não. Porque ele está enganando alguém? Não. Porque ele está fazendo motim? Não. Porque ele está pregando a verdade. Ele é perseguido. É açoitado. Por quê? Porque eu não gosto do jeito que ele fala. Porque eu não gosto da coisa que ele faz. Atrapalha os meus anseios. Vamos prender ele. Vamos espancar ele. Esse é o plano das trevas, irmão. Mas Deus tem outro plano. O contratempo é esse. Só que eu coloquei aqui no terceiro tópico: a resposta de uma pessoa de Deus. Versículo 25 diz assim: por volta, a gente leu, da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor, enquanto os demais presos ouviram. A resposta de uma pessoa de Deus. O mesmo Matthew Henry diz assim: a oração e o louvor são capazes de transformar uma prisão em um templo, e a noite mais escura em um meio-dia de glória. Quem crê dessa maneira? Esse cara fala que a oração, louvor, a adoração, ela é capaz de transformar uma prisão em um templo. E a noite mais escura, o momento mais difícil da sua vida, em um meio-dia de glória, onde o nome do Senhor é exaltado pelo grande milagre que Ele manifesta na sua vida. Está escrito aonde isso? Você está aqui, crente? Na Bíblia. Ele tem problema, tem contratempo, e ele faz o quê? Eu não vou mudar em nada. Eu vou seguir. Como é que eu faço quando eu não tenho resposta? Eu oro. O que eu faço quando eu não posso fazer nada? Eu adoro. Estou preso, espancado, preso num tronco, na solitária, na prisão mais escura e escondida. Silas, vamos fazer o quê? Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus.
Que mais eu posso fazer? Adorar. Que mais eu posso fazer? Exaltar. O que mais eu posso fazer? Declarar a minha fé. O que é a resposta de um homem e uma mulher de Deus? O que ele tem dentro dele. É só isso que eu tenho para falar. A resposta de um homem e uma mulher de Deus, ele dá o que ele tem dentro dele. Se dentro de um homem e de uma mulher de Deus existe adoração, então ele vai dar adoração. Porque nós entregamos o que nós temos. Porque a boca fala do que o coração está cheio. O Paulo fala, vamos adorar. Vamos adorar, vamos orar. A gente não ia orar lá na praça, não era esse o plano? Interromper o plano? Vamos orar aqui mesmo. Vamos fazer o culto aqui mesmo. A resposta de um filho, de uma filha, de um homem, de uma mulher de Deus é o que ele tem dentro dele. Se a pessoa de Deus tem o bem, não vai fazer o mal. Mesmo quando é espremido, mesmo quando está em sofrimento, mesmo quando tem um contratempo, quem é de Deus entrega o que tem dentro. Às vezes não tem muita palavra bonita, só tem lágrima. Mas também não tem murmuração, porque aonde tem adoração não tem murmuração. Então o Paulo fala o quê? Vamos entregar, Silas, vamos adorar, Silas. Vamos cantar, Silas, vamos orar, Silas. Vamos falar com Jesus, porque Ele está vivo, Ele está aqui no meio de nós. Essa é a resposta de um homem, de uma mulher de Deus, diante do contratempo. Eu acho que tem alguém entendendo aqui. Amanhã é segunda, irmão. Talvez já tenha algum contratempo lá para você resolver. Mas o que a Bíblia está nos direcionando, o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, eu vou adorar. Eu vou adorar. Quem sabe não é o momento, irmão, de você de novo, no domingo, acordar, colocar o relógio 3 horas da manhã, para dizer, eu tenho esse problema amanhã, eu tenho esse desafio amanhã, mas eu vou adorar. Eu vou louvar o meu Deus, eu vou engrandecer o meu Deus, porque afinal de contas é isso que eu tenho, eu não sei fazer outra coisa, eu não sei fazer de outra maneira. Quem sabe o Senhor não te trouxe aqui para ouvir você dizendo, Senhor, eu não tenho outro lugar, eu não tenho para onde ir, só o Senhor é quem tem as palavras de vida eterna. Quem sabe quanto tempo você não adora com tudo que você tem no seu coração, sempre uma condição, sempre algo condicionado. O Senhor está chamando você para ouvir a tua adoração verdadeira. Eu encerro o quarto e último. O terceiro é a resposta de uma pessoa de Deus. O quarto, a resposta de Deus. Versículo 26. De repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou de sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembanhou a sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou, não te faças isso, eis que estamos aqui, todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo, porque aonde tem alguém que obedece, tem alguém que ora, e aonde tem alguém que ora e adora, tem salvação. Em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhe, senhores, o que preciso fazer para ser salvo? O carcereiro disse. Eles prontamente lhe afirmaram, crê no Senhor Jesus, e assim será salvo tu e os teus, tu e a tua casa. E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhe os ferimentos, e logo foi batizado, ele e todas as pessoas da sua casa. Então insistiu para que eles subissem à sua casa, onde lhes preparou mesa farta, e com todos os seus expressava grande júbilo, por haverem crido em Deus. Esse texto continua de uma forma linda, irmão.
Mas a resposta de Deus que eu tenho para te dizer é, escuta isso, da casa da Lídia, lembra da Lídia que a gente estava falando agora há pouco? Pois bem, da casa da Lídia, nasceu uma célula, como a gente vê hoje, uma casa de oração. E essa casa de oração agora já não tinha mais a Lídia e a família dela, agora tinha um carcereiro e a família dele também. E mais alguns que eles foram ganhando ali. E essa igreja é a igreja que nós chamamos hoje de Filipenses. Está aqui a igreja de Filipos. Ela nasce deste contexto. E o apóstolo Paulo vai falar aos filipenses que eles são a igreja que mais apoiam ele, que mais cuidam dele. Então olha só, aonde o Paulo e o Silas talvez mais sofreram na vida dele, Deus levantou uma igreja que mais ajudou o ministério dele. Você consegue entender que os planos de Deus são muito mais altos do que o nosso? Existe um contexto. Às vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo, mas obedece, segue, fica firme naquilo que Ele te chamou para fazer, porque o plano dEle é maior, porque Ele tem algo maravilhoso preparado para o filho e para a filha. A igreja de Filipos foi uma bênção, irmão, mas poderia nem ter existido se o Paulo resolvesse ser desobediente, ou rebelde, ou seguindo o caminho dele. Então, Deus tem uma missão para você. Continua adorando, irmão, porque no meio da tua adoração haverá salvação na tua casa. No meio da tua adoração, é tempo de adoração. No meio da tua adoração haverá salvação nos lugares onde você estiver, no seu trabalho, os seus vizinhos, os seus parentes. O Senhor vai alcançar no tempo dele com salvação as pessoas que vão cruzando o seu caminho. Por isso a importância de permanecer firme, mesmo diante dos contratempos. Mesmo quando dá vontade de parar. Quem já teve vontade de parar? Vontade do Júnior, para tudo, vai embora, cuidar da sua vida e da sua família. Vontade de Deus, eu quero usar você para salvar muitas outras pessoas. Eu escolho a vontade de Deus. E você? Então eu quero que você fique de pé, irmão. Nós vamos orar por isso. É uma noite espiritual hoje aqui na Igreja Viva. Escuta, irmão, eu creio que é um tempo de romper, amém? É um tempo de romper. É uma noite especial hoje aqui, uma noite espiritual. Há uma resposta clara aqui, irmão. Essa igreja é uma igreja que adora. Essa igreja é uma igreja de oração. Essa igreja é uma igreja que depende de Deus, que continua firme e segue a vontade de Deus muitas vezes sem entender. Essa igreja é um lugar de adoração. Aqui sempre, Senhor, conserva isso em nós. Aqui sempre vai ser um lugar, um altar de adoração. Aqui não tem a ver com a minha vontade ou com a sua vontade. Isso tudo é esterco. Quem entende? Aqui a minha vontade é esterco, a sua vontade é esterco. Aqui o que prospera é a vontade de Deus. Você entende isso? E nós precisamos proteger isso. Você foi chamado para ser um soldado, uma soldada no exército de Deus. Sabe por que muitas vezes, irmão, a gente tem tanto problema? Tantos. Parece que a nossa vida não desata, porque você não está no lugar que Deus mandou você estar. Se você é um soldado, você precisa estar no meio do exército. E aí por 1000 motivos a gente sai do meio do exército. A gente até fica na igreja, mas por um argumento, por outra, a gente para de fazer o que Deus nos chamou para fazer. Se for falar de merecimento, irmão,
Nenhum de nós merecia. Nenhum de nós. Então não é sobre merecimento. É sobre um amor tão grande que nos alcançou. O que o Paulo falava, irmão? Eu quero é ir para a glória. Eu quero é viver com Jesus para sempre. Porque para mim o morrer é lucro. Mas viver enquanto eu estiver aqui é Cristo. Então aos salvos e salvas que eu prego nessa noite, eu vim aqui para ser um instrumento de Deus sobre a sua vida, para dizer: Deus quer usar você. Deus quer usar a sua casa. Deus quer usar a sua família. E talvez você diga: você nem sabe como está a minha família, como é que Deus vai fazer isso? Só obedece e continua adorando, e você vai ser uma testemunha do milagre que o Senhor vai fazer em você e através de você. Tem alguém que acredita nisso, por favor? É sobre isso. Eu quero orar com você uma oração de envio. Uma oração de que o Senhor tem levantado mais uma igreja, em tantas outras que Ele tem, que é ousada, que é valente, que não é covarde, que não para no meio do caminho. E eu não falo sobre prédio, eu falo sobre uma missão, sobre uma chamada, sobre o que o Senhor entregou nas nossas mãos. E a igreja avança, e a igreja segue, e é assim há 2000 anos. Há mais de 2000 anos é assim. Deus usa o Pedro, Deus usa o Paulo, Deus usa o Fernando, o Henrique, a Azaf, Maria. Há 2000 anos Deus vem usando seus filhos. E hoje, nesse tempo de adoração, Deus quer usar você. Deus quer usar você. Em algum momento, irmão, virão alguns contratempos. Virão. Quem prega ao contrário disso, irmão, não existe. Em alguns momentos virão alguns contratempos, mas fica firme, vale a pena demais. Porque Deus tem o controle sobre todas as coisas. E Deus ama você, Deus ama a sua casa, Deus ama a sua família. Ele vai proteger, Ele vai livrar, irmão, aqueles que obedecem. Obedecer é seguir. Obedecer é: Deus mandou pregar, vou pregar. Deus mandou abrir mão, vou abrir mão. Deus mandou eu perdoar, vou perdoar. Tem que perdoar de novo. Tem que perdoar quantas vezes? 7 vezes? Tem que perdoar até 70 vezes 7. Tem que perdoar o quanto for preciso, porque você foi perdoado por muito. Então nós precisamos nos soltar de correntes, de amarras, de prisões, de açoites. Se solta disso para viver o extraordinário que Deus tem preparado para você. Se solta, irmão. Erga sua mão, por favor. Eu quero orar junto com você. Diga assim: Senhor, nessa noite eu quero declarar, junto com os meus irmãos, que a obediência e a adoração são os melhores lugares para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Diga assim: perdão, me perdoa pelas minhas fraquezas, pelos meus vacilos. Eu não quero mais andar por caminhos que me afastam do teu plano, da tua missão para a minha vida. Se for verdade, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Se for verdade, você vai dizer: usa a minha vida, Senhor. Usa a minha vida, Senhor. Eu sou teu. Usa a minha vida, Senhor. Aleluia. Eu quero orar e adorar com você. Nós vamos adorar, irmão.
Que isso tudo seja uma verdade sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, sobre a igreja viva.